meus queridos irmãos, que não é mais um povo, e unicamente é um povo que começa aqui na terra e que perpassa até o céu. Vamos entender um pouco. Antes da encarnação do Verbo, a mensagem de Deus era para um povo eleito segundo os desígnios divinos, um povo que Deus escolheu com amor de predileção entre todos os povos. É por isso que o judeu é um povo, minhas irmãs. O encontro com nosso Senhor Jesus Cristo requer de mim, quanto cristão, uma mudança de vida. Requer de mim, quanto cristão, uma abertura do coração, para que eu possa ser não aquilo que eu quero, mas para que eu possa ser aquilo que Deus quer. Para que eu possa ser aquilo que Deus quer. Quando o profeta Isaías escreve a primeira leitura de hoje, quando ele fala com sabedoria que a luz agora apareceu, ele está querendo dizer que o homem que estava condenado, agora o homem está salvo. Deus lhe salvou, porque veio nos visitar. É por isso que, de um modo tão santo, tão poético, os evangelistas falam na plenitude dos tempos, ou seja, que plenitude é essa? O momento em que Deus mesmo veio habitar fisicamente em nosso meio, sendo um de nós, assumindo a nossa condição, para nos fazer alcançarmos os céus. Então vejam que o profeta Isaías aqui fala com sabedoria. Ou seja, o cristão não é chamado a viver nas trevas. O cristão é chamado a viver na claridade da luz, que é Jesus. Tanto que o próprio Senhor vai dizer que Ele é a luz. Por quê? Porque é Ele que ilumina a nossa vida. Porque é Ele que clareia o nosso viver. Porque aquilo que Ele deseja para nós é aquilo que de melhor Ele para nós podia oferecer. Agora é importante que nós compreendamos que nem sempre o projeto de Deus é o meu projeto. Nem sempre aquilo que Deus quer para mim, eu quero para mim. E muitas vezes sou eu o pecado e não me convenço da santidade e não me convenço de uma vida corrigida pelo Evangelho e não me convenço de que só assim eu serei feliz. E muitas vezes me apego em coisas que não iluminam a minha vida. Me apego em coisas que me fazem de verdade permanecer nas trevas. E aí, para provocar vocês, eu questiono assim. Hoje você pode dizer que caminha na luz ou que vem caminhando nas trevas? As suas escolhas são escolhas que te fazem caminhar de verdade na luz, ou são escolhas que te fazem caminhar nas trevas? Aí você poderia me perguntar assim, mas padre, como é que eu sei se estou caminhando nas trevas ou se estou caminhando na luz? É muito simples. Se a vida que você leva agrada a Deus, você caminha na luz. Se a vida que você leva não vem agradando a Deus, você caminha nas trevas.
E aí é que cada um deve responder no âmago do seu ser, no íntimo do seu coração, na sua consciência, quando deita a cabeça no travesseiro, e desejar ardentemente e fazer aquela prece e aquela súplica ao Senhor. Senhor, me faça permanecer na tua luz. Ou, Senhor, venha clarear a minha vida para que eu possa sair dessa vida do inferno. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essa mensagem aberta universalmente a todos os homens nos exorta sim a uma mudança de vida, nos exorta sim ao encontro único com o nosso Senhor. E esse encontro me obriga a fazer duas coisas que os magos hoje fizeram. Primeiro, eles abriram os seus cofres e ofertaram ao menino o ouro, o incenso e a mirra. A tradição cristã católica nos fala de 3 reis magos. As Sagradas Escrituras não nos dizem isso. Por causa dos 3 presentes, se associa 3 magos. Por causa desse bendito salmo que hoje nós cantamos aqui na igreja, se fala de reis magos. Que eram magos, nós sabíamos, a Escritura diz. Que eram reis, nós não sabemos. O salmo aqui é usado por apropriação. Mas esse primeiro movimento que esses magos fazem, de abrir os seus cofres e ofertarem a Deus ouro, incenso, mirra, deve ser o primeiro movimento que nós devemos fazer também. Abrir o cofre do nosso coração e ofertarmos a Deus aquilo que não nos ajuda a ir para o céu. Santo Agostinho, eu vou explicar isso bem, quando vai desenvolver uma de suas homilias a respeito da Epifania do Senhor, Santo Agostinho vai falar com muita propriedade, dizendo assim: esse rei exige de nós aquilo que nos pesa de caminhar ao encontro dele. O que nós devemos ofertar a Deus é tudo aquilo que nos afasta dele e pedir a Ele que venha ocupar esses lugares. Vejam que aqui é importante a gente compreender tudo. O que Deus nos pede não é aquilo que é importante para a nossa salvação. O que Deus nos pede é a conversão, aquela metanoia famosa que a igreja nunca para de falar, aquela mudança de mentalidade, aquela mudança dos atos, das ações. E por incrível que pareça, meus irmãos e minhas irmãs, eu não consigo lutar contra o pecado, contra o vício, contra algo errado, se primeiro eu não me convencer que isso não agrada a Deus. E é isso que hoje eu devo ofertar a Deus no primeiro momento. Dizer: toma, Senhor, porque eu quero mudar de vida. É por isso que o segundo movimento, Herodes diz: venham me dizer que eu quero ir lá adorar o menino. Só que ele fala em segredo, é astuto, é uma raposa velha. E eles, avisados em sonho, mudam a rota, mudam o caminho. Ó meus irmãos, a santa liturgia da igreja é esse sonho
que nos faz sair da realidade terrena e nos joga na realidade celeste. E esse sonho também nos exorta a mudarmos o caminho. Por quê? Porque todo aquele que encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo deve mudar o caminho. Deve mudar o caminho para que possa chegar ao céu. É impossível encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, ter esse encontro pessoal com Ele e não mudar o modo de pensar e não mudar o modo de agir. É claro que muitas vezes a nossa humanidade tão machucada, tão sofrida pelas vicissitudes da vida, e são tantos os problemas, são tantas as arestas no nosso viver, que muitas vezes o fechamento do coração é uma progressão para não tanto sofrer. É verdade, sim. Mas é preciso que nós católicos mudemos sim o caminho, mudemos sim a rota das nossas vidas, para que possamos alcançar o Senhor. Vejam que na segunda leitura de hoje, São Paulo, escrevendo à comunidade dos Efésios, São Paulo fala com tanta propriedade, como que com um desejo ardente que o povo soubesse o momento em que se vive de fé. Se ao menos soubesseis a graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito. O que é isso? É porque muitas vezes nós achamos a mensagem do Evangelho uma mensagem careta, ou obsoleta, uma mensagem que caiu no ostracismo, uma mensagem antiquada. Muitas vezes temos uma atitude de indiferença com o Evangelho. Mas, assim como Maria, a Igreja também é mãe e mestra da humanidade. Mater é magíster, ou seja, a Igreja é mãe. A Igreja é, de verdade, aquela que ensina, e não existe outra instituição que fale com tanta sabedoria e propriedade de mudança de vida na caminhada rumo ao céu, senão a Igreja fundada por Ele, continuadora da obra salvífica dele. Essa bendita e santa Igreja Católica Apostólica Romana, que nós somos batizados. Então, eu, enquanto cristão, preciso compreender que a mensagem trazida pela Igreja tem um objetivo, que é me converter, que é fazer com que eu mude de vida, que é fazer com que eu alcance o céu. Só que vejam bem vocês, o que aqui o padre prega em nome da Igreja, antes de servir para vocês todos, serve primeiro para ele. Primeiro para nós, que somos chamados e colocados à frente do povo de Deus, na caminhada para o céu. Isso aqui é importante, porque a mensagem pregada, a palavra anunciada, ela é anunciada a todos os corações do sacerdote e do povo, de todos nós. Que triste seria uma comunidade que o povo se salvasse e o padre se condenasse. Que triste seria. Que triste seria um sacerdote que passou a vida toda pregando o Evangelho, mas aquelas palavras nunca penetraram no coração dele. Que triste seria. Então vejam que essa mensagem da solenidade da Epifania de hoje, ela é aberta
Vamos, pois, meus queridos irmãos e minhas irmãs, tomarmos consciência de que, primeiro, somos admitidos à mesma herança do povo judeu. Essa conclusão não é minha, não, é da carta de São Paulo aos Efésios. Primeiro, somos admitidos à mesma herança, ou seja, a salvação, não só para eles, mas para nós também. Depois, temos que tomar consciência de que somos membros do mesmo corpo. Todos nós que estamos na igreja somos importantes. É por isso que é tão santo quando nós rezamos, quando nós nos preocupamos, quando nós vamos visitar aqueles que doentes estão. Por quê? Porque somos membros de um único corpo. E é corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. É por isso que você, católico, tem a obrigação. Se perceber que alguém não está vindo mais à igreja, você sabe quem é, você tem a obrigação de ir lá atrás. Está faltando você. Porque o católico muitas vezes é danadinho. É difícil de acolher, é difícil de ir atrás. Não é? Isso é uma realidade no mundo todo. Nós temos a obrigação. E até de acolher quem chega na igreja pela primeira vez. Ou quem não tem costume de vir, se a gente é mais engajado, dizer uma palavra assim: meu irmão, que bom que você veio, seja bem-vindo, chegue, venha, sente aqui. Porque católico parece que não só apoia muito pouco na igreja, não, né? Isso é em todo lugar. Muitas vezes falta essa consciência que nós devemos ter de que formamos um corpo, e que todos nós é importante, e que se tem alguém sofrendo, o corpo está sofrendo, e que se está faltando alguém, o corpo está incompleto. Então, primeiro, admitidos à mesma herança. Segundo, membros do mesmo corpo. E terceiro, associados à mesma promessa de Jesus Cristo por meio do Evangelho. Ou seja, o Evangelho tem tudo a ver comigo. O Evangelho tem tudo a dizer ao meu coração. É o Evangelho que deve dar o norte na minha vida. É o Evangelho que deve ser a razão do meu viver. É o Evangelho que deve iluminar os meus passos, para que no céu eu possa chegar. Olha que triste, tem gente que não tem coragem de ler a palavra de Deus todos os dias, mas não consegue ficar um dia sem ler a oração. Não entendeu nada. Não compreendeu nada. Porque a palavra que deve iluminar os nossos passos, que nos deve de verdade cada vez mais tomarmos consciência de quem somos, é a palavra do Evangelho, que tem por objetivo a nossa salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, amanhã chega ao término o tempo santo do Natal. É amanhã o dia que nós católicos devemos tirar os enfeites de Natal. Tem gente que já tirou, inclusive a minha mãe, eu peguei com ela, porque parece que escutou a homilia no tempo da noite do Natal, da noite de Ano Novo, porque até amanhã ainda é Natal na igreja. Se você tirou, não entendeu nada, viu? Até amanhã ainda é Natal na igreja. Por quê? Porque o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo não é um dia, mas é uma vivência. E é isso que a igreja nos quer dizer. O Natal de um dia só é o Natal do mundo. O nosso Natal é o Natal onde a manjedoura é desmanchada na imagem ali do presépio. Por quê? Porque agora aquela manjedoura vai ser o meu coração, onde nosso Senhor vai repousar todos os dias da vida, em vista da minha salvação.
Que Deus nosso Senhor nos abençoe, que Deus nosso Senhor nos proteja e nos conduza aos céus.